Percebemos também no versículo 8, que essa fé produtiva, ela se mostra no testemunho e na proclamação da verdade. Como eu disse, o apóstolo Paulo escolhia cidades estratégicas para iniciar os seus trabalhos, de modo que depois outras cidades ao redor, ali na região, fossem impactadas pelo trabalho nessas cidades centrais. E no versículo 8 nós percebemos que, de fato, o trabalho missionário de Paulo em Tessalônica teve reflexos em outras regiões além de Tessalônica. Olha só o versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando nós olhamos aqui para o testemunho que as outras regiões, as outras igrejas tinham de Tessalônica, nós vemos que a fé deles, o testemunho deles, não parou nas suas paredes, se expandiu. Outras igrejas conheceram a fé dos tessalonicenses. Outras igrejas, outras pessoas ouviram falar desse evangelho que salva, ouviram falar desse evangelho que rompe com o passado, ouviram falar dessa realidade que eles desfrutavam aqui. A igreja de Tessalônica, o impacto da igreja de Tessalônica não se limitava às suas quatro paredes, se estendia. O seu testemunho, a sua proclamação, tudo isso era visível para outros irmãos. Eles sabiam: você já ouviu falar da igreja de Tessalônica? Pois é, rapaz, eles são, olha, ponta firme mesmo. Eles são crentes de verdade, eles trabalham para o Senhor, eles são dedicados, consagrados, fiéis a Deus. Essa propagação, essa proclamação, esse testemunho se expande, transborda daquela igreja em Tessalônica para outras regiões, como Paulo menciona aqui, a Macedônia e a Acaia. E quando nós pensamos na nossa igreja, nós vemos que isso também aconteceu. Isso acontece, na verdade. Nós vemos que, pela graça de Deus, a nossa igreja tem uma fé produtiva, nesse sentido, e nessa expressão específica aqui, de nós não nos limitarmos, pela graça de Deus, a essas quatro paredes. Os irmãos devem ter visto lá na linha do tempo que nós montamos lá embaixo, que ao longo dos 80 anos da nossa existência, a nossa igreja fundou pelo menos 5 congregações, talvez mais, 6 ou 7. Por que talvez? Porque alguns registros não estão claros nos nossos documentos. Nós não temos como saber. E parece que houve até uma briga entre duas igrejas. Existe uma igreja aqui próxima de nós, que uma outra igreja fala que é congregação dela, e a gente fala que é nossa. Então fica uma briga territorial, a gente acabou deixando para ela, tudo bem, a gente fundou outras igrejas e está tudo certo, na balança não teve problema. Mas pelo menos 5 congregações, pelo menos 5. Os irmãos podem ver lá embaixo, nós temos uma congregação em Vila, abrimos muitos anos atrás, décadas atrás, uma congregação em Vila Medeiros, aqui em São Paulo. Hoje a Igreja Batista Betânia é fruto do trabalho da nossa igreja também. Fundamos a congregação em Atibaia, já independente, congregação em Bragança Paulista. E nós, ao longo de nossa história, fundamos até uma congregação em Guarulhos, que ironicamente se chama Jardim Tranquilidade. É estranho, né? Jardim Tranquilidade, Guarulhos, mas está lá. Jardim Tranquilidade, nem sei se esse bairro existe hoje, essa congregação foi fundada muito antigamente. Existe ainda, Reginaldo, Jardim Tranquilidade? É tranquilo? Não? Imaginei que não fosse tranquilo. Nós fundamos pelo menos 5 congregações. Isso não para a nossa glória, mas porque a fé produtiva é assim. A fé produtiva sai dos limites das 4 paredes e transborda, vai para fora, não tem jeito. É assim que uma igreja sadia vive. Ela não fica ensimesmada. Os membros levam a mensagem do evangelho para fora, de modo que outras pessoas ouvem disso, outros crentes ouvem disso. E nós não precisamos falar apenas de congregações. Olhando para um passado mais recente, o impacto da nossa igreja no mundo é considerável. A nossa pequena igrejinha da Zona Norte já atingiu 127 países pela internet. Tem até um mapa, não sei se o mapa está pronto aí para projetar. Esse mapa, feito pelo Leandro Boer, que é quem acompanha o nosso impacto na internet desde 2012, mostra em vermelho todos os países que nós já atingimos. Não significa que ainda hoje todos esses países nos acompanham, mas em algum momento da nossa história, todos esses países receberam pelo menos
uma mensagem nossa ali, um download. Foram 68 países. Só esse ano, 68 países. A pequena igrejinha da Zona Norte atingiu tudo isso. Irmãos, não pelo nosso esforço. Claro, nós trabalhamos, nos empenhamos, investimos, mas nós sabemos que isso é graça de Deus. Nós sabemos disso, nós temos pleno conhecimento disso. Mas quando nós olhamos todos esses países aí em vermelho, nós ficamos surpresos. Nós ficamos estarrecidos. Como pode isso acontecer? A fé produtiva é assim. A fé produtiva se mostra nesse transbordar. E pela graça de Deus, a nossa igreja tem experimentado isso.